Bom dia, pessoal. A gente vai aqui começar com a nossa aula 1 sobre currículo, né? E o tema dessa aula é currículo. Nós vamos falar de uma maneira um pouco geral acerca desse conceito, né? E nas aulas posteriores a gente vai se aprofundando nele, tá bom? Eu vou aqui expandir a minha tela. A referência está no final, tá bom, gente? É o livro da Alice Lopes, Teoria do Currículo, livro muito bom. Quem quiser comprar aí, recomendo. Vamos lá. Bom, primeiro para a gente falar sobre currículo, a gente tem que pensar o que a gente acha que é currículo. Existem muitas concepções, né, sobre currículo, né? É, a gente vai aqui, tem aqui eu acabei esquecendo de colocar o sumário, tá, gente? Mas a gente tem quatro tópicos aí que a gente vai abordar, tá bom? Primeiro, a introdução, né? Currículo, como seleção e organização do que vale a pena ensinar. O currículo como instrumento de manutenção de poder. O currículo como o que acontece nas escolas. E, no final, o currículo simplesmente um texto, porque eu errei no programa do LaTeX, né? Aqui no meu slide, e aí acabei não tirando ele do sumário, né? Então, na hora de ocultar o sumário, eu esqueci de ocultar esse índice aí. Então, a gente vai falar essencialmente hoje sobre currículo. Em primeiro lugar, né? Currículo, diferentemente do que a gente pensa, não é um termo que tenha definição fácil, tá? Tem uma coisa em comum a todas essas definições, que é a ideia de organização. Tá? Então, currículo pode ser guias curriculares, tem gente que consegue ser isso, tem gente que acontece que o currículo é o que acontece na sala de aula, tem gente que associa currículo a grade curricular, com disciplinas, atividades e carga horárias definidas, né? A gente que associa a currículo a ementa, a plano de ensino ou a experiências vividas pelos alunos. A gente vai perpassar de uma forma ampla, de certa maneira, por todas essas concepções. Tá? Hum. O que é currículo? Tá? Uma coisa importante da gente saber também, depende dos acordos sobre sentidos locais e temporais sobre ele. Ou seja, o que é currículo na Austrália, no século XX, é uma coisa diferente do que é o currículo no Brasil no século XXI, por exemplo. Entende? Então, é com isso que eu quero falar sobre local e temporal. Então, isso é importante você saber, que o currículo é uma entidade também sócio-histórica. Tá? E, de costume, as definições posteriores que vêm sobre currículo, elas tendem a ser posicionamentos contrários aos anteriores ou complementares a eles. Vai ficar muito claro isso para vocês ainda ao longo dessa aula, quando a gente começa a falar sobre diferentes visões sobre o currículo. Tá? Bom, e quando é que surge esse termo, né? O termo de currículo, ele surge em 1633. Ele surge na Universidade de Glasgow, na Escócia, tá? E ele seria o curso inteiro seguido pelos estudantes, tá? Esse termo ele não produziu o campo de estudos do currículo, mas ele, de certa maneira, se associa à organização da experiência escolar. Então, feitas essas abordagens iniciais, né? Eu vou passar aqui para a primeira definição que a gente vai apresentar de currículo como uma seleção e organização do que vale ensinar. É uma definição bem clássica, é uma definição muito, digamos assim, tradicional, mas que também tem a sua importância, porque ela mostra para a gente alguns elementos programáticos acerca do processo de ensino. Então, para Tener, né, essa citação é de 1975, o currículo é um conjunto de experiências de aprendizagem planejadas e guiadas, além dos resultados de aprendizagem não desejados, formulados através da reconstrução sistemática do conhecimento e da experiência, sob os cuidados da escola, para o crescimento contínuo e deliberado
da competência pessoal e social do aluno, tá? Então, você consegue ver aí muito claramente que o currículo ele é um conjunto de experiências planejadas e guiadas, além dos resultados de aprendizagem não desejados, tá? Nesse sentido, o ensino ele deve ser planejado e envolve também a seleção do que ensinar e, naturalmente, né, essa seleção nós veremos posteriormente que ela exclui certas outras coisas, tá? Uma coisa que a gente precisa contextualizar, né, é a sociocultura aí do surgimento dessas questões, tá? Que é o contexto de industrialização. Tá? Então, o contexto de industrialização ele está associado à resolução de problemas sociais produzidos por mudanças econômicas da sociedade, tá? Então, nesse sentido, ocorre uma modificação na estrutura produtiva da sociedade, ocorre uma mudança nos meios de produção, ocorre uma mudança na dinâmica social, e aí, né, é preciso, né, que se resolvam problemas que surgem disso. Então, por exemplo, os conteúdos, eles nesse contexto, eles precisam ser úteis. O que que é? Para que serve? Quais? Que sequência a gente vai adotar? E nesse contexto, existem dois grandes movimentos, que são o eficientismo e a escola nova, que vão dar suas caras para esse currículo. Em que período a gente está falando? Mais precisamente, a gente está falando da sociedade industrial americana, ali por volta de 1910, onde, né, estavam em voga duas grandes vertentes aí científicas. A primeira é o behaviorismo, que a gente estudou lá na psicologia da educação, né, na psicologia, e o taylorismo na administração. Nessa sociedade, a ideia de eficiência ela é muito importante, tá? E o que se traduz essa eficiência? A eficiência da escola, em particular, ela se traduz em socializar o jovem para participar politicamente e economicamente da sociedade. Então, essa que é a função da escola nessa forma de pensamento. E disso decorre naturalmente que se a escola quer socializar o jovem para ele participar politicamente e economicamente, escola e currículo acabam se tornando instrumentos importantes de controle social, porque elas imprimem, né, formas de pensar que levam a essa participação política e econômica de acordo com certos interesses, né? Mas isso não é uma coisa que está aí ainda em evidência nesse contexto. Quais são as características, né, dessas duas vertentes, tá? Que é a escola nova, que está representado por progressivismo, e o eficientismo. Eu vou começar aqui falando das características do eficientismo. O eficientismo ele defende um currículo científico associado à administração escolar. Ele se baseia nos conceitos de eficácia, eficiência e economia, tal qual, né, o sistema capitalista. A função do currículo nesse sentido, né, aqui mais especificamente para Bobbitt, né, que traz essa noção em 1918, é preparar o aluno para a vida adulta economicamente ativa por meio do currículo direto e da experiência indireta. Tá? Outra característica, ele preconiza a subdivisão das áreas sociais em atividades menores, que correspondem aos objetivos dos cursos. Tá? Isso aí vai se revelar difícil, porque isso envolve uma complexidade na categorização de comportamentos que eram admitidos ser simples. As tarefas desejadas, elas são definidas e categorizadas por um fórum democrático de especialistas, o que vai acarretar posteriormente para essa noção de eficientismo, a noção de racionalidade técnica, de que o conhecimento científico ele é superior ao conhecimento cotidiano, e essa é uma aplicação do de cima, né? Então, o especialista vai definir essas tarefas que o estudante tem que aprender, e o estudante, nem a família, nem a comunidade tem participação alguma nisso. Tá? Constrói-se um programa de treinamento baseado em componentes da atividade de bons profissionais, os objetivos são selecionados pelo valor funcional e pela capacidade
de resolver problemas práticos. Então, a educação ela se transforma em uma espécie de treinamento, tá, voltado para você formar bons profissionais. Tá? Os objetivos, então, são selecionados pelo valor que eles têm, né, como função aí na sociedade, né, e pela capacidade que eles têm de resolver problemas práticos. Tá? Não se pronuncia sobre conteúdos ou a seleção deles. Essa seleção é tida como dada, tá bom? E os objetivos são centrais e podem ser agrupados dentro das disciplinas que compõem o currículo. Isso aqui são as características, de um lado, do eficientismo. Por outro lado, a escola nova ela tem como características gerais, ou né, a escola nova é o progressivismo, tem como característica mecanismos de controle social menos coercitivos, ou seja, menos impositivos. A educação ela é vista, né, de uma forma um pouco mais humana, né, porque ela é um meio de diminuir desigualdades sociais produzidas pela sociedade urbana industrial e ela visa construir uma sociedade harmônica e democrática. Veja, o problema não está aí, né, na diminuição das desigualdades sociais, e sim na construção de uma sociedade harmônica. Nós vamos já compreender isso. O progressivismo reconhece também que a desigualdade na distribuição de poder é uma construção social e que, portanto, né, por ser construção social, ela pode ser mudada pela ação humana. E, por último, né, as características mais gerais aí do progressivismo é que a educação visa formar indivíduos que possam buscar tais mudanças. Então, ela dá condições para esses indivíduos irem atrás da transformação social. O principal, né, representante desse nome do progressivismo é o John Dewey. Tá? John Dewey, né, ele se baseia, os princípios de elaboração curricular dele se baseiam em dois conceitos, que é o conceito de inteligência social e o conceito de mudança. O foco desse currículo, então, é a experiência direta da criança como uma forma de superação entre o hiato, né, do hiato entre a escola e o interesse. Ou seja, sabe aquele menino que te pergunta, professor, por que eu tenho que aprender a fórmula de Bhaskara? Pois é, então existe um hiato aí entre o que é ensinado na escola e o interesse da criança. Então, por isso que Dewey coloca, né, o foco do currículo na experiência direta. Tá? Para ele considera a aprendizagem um processo contínuo e não somente preparação para a vida adulta, né? Como se chegando na vida adulta você para de aprender, né? Então, o Dewey considera uma coisa diferente disso. E para ele, né, as experiências curriculares se apresentam como um princípio de organização curricular em contraposição a uma possível utilização futura, né? O Dewey ele não é tão propedêutico quanto, por exemplo, o eficientismo. Para o Dewey, tá? Então, o currículo ele surge como instrumento de resolução de problemas sociais. Por quê? Tá? Para ele, o ambiente escolar ele deve ser organizado para que a criança se depare com problemas sociais. Esse ambiente escolar também ele deve promover oportunidades para ação democrática e cooperativa nele. Ademais, os problemas e atividades curriculares eles são apresentados às crianças para que, por elas próprias, elas adquiram habilidade e estimulem a sua criatividade. Então, é por meio lá da mobilização dos conhecimentos que a criança tem, das formas de agir que ela tem, que ela vai alcançar, né, essa habilidade. Alguns vinculam, né, o Dewey, as ideias do Dewey, às ideias do construtivismo, e nesse sentido acaba sendo bem parecido mesmo. E os núcleos do currículo para o Dewey devem ser as ocupações sociais, os estudos naturais e as línguas. Para o Dewey também, né, os conteúdos eles deixam de ser o foco do processo de ensino e se tornam fonte para a resolução de problemas sociais que são colocados. Tá? Então, o foco não é na organização do conteúdo, a gente vai ensinar primeiro a equação de primeiro grau, depois a equação de segundo grau, não, a gente vai ensinar problemas e com esses conteúdos os alunos eles podem, né, resolver esses problemas. Para Dewey, tá, a organização vertical, a organização temporal do currículo, ela é muito importante,
tá? E ela pode prover alguns elementos, né, que são essenciais para o processo de aprendizagem. Tá? Ele vai afirmar que as experiências educacionais precisam se conectar com as levadas a cabo em outras instituições da própria sociedade. Então, por exemplo, a família. O que se acontece na família, você precisa também relacionar com as experiências educacionais ao longo do tempo. Tá? Para ele, também, as experiências devem ser organizadas a partir das mais recentes para que se constitua uma unidade, ou seja, né, você vai pegando as experiências que a criança está acabando de sofrer e vai levando para trás. Para quê? Porque a criança tem uma noção de unidade na cabeça. Olha, isso aqui é tudo, como fala lá naquela série do Dark, né? Tá tudo conectado. A criança tem essa noção de unidade, de que está tudo conectado. Ele também afirma que os assuntos escolares devem surgir de necessidades práticas e depois buscam a abstração. E por isso que o Dewey ele é muito considerado como sendo uma espécie de pragmatista, né? Que a prática, para ele, vai acabar sendo um pouquinho mais importante do que os aspectos teóricos, né? Não porque ele ignora a teoria, mas porque ele dá ênfase para esses aspectos práticos, tá? Bom, Dewey teve muita influência também, né, aqui no Brasil. Tá? Então, a influência de Dewey em reformas brasileiras aparece aí nos anos 20 do século XX, com o grande Anísio Teixeira, né, grande educador brasileiro, e o Fernando de Azevedo. Em reformas, mais precisamente, na Bahia, em 1925, e no Distrito Federal, em 1927. Tá? Os centros integrados de educação pública, os CIEP, também trazem elementos do progressivismo. E o progressivismo, né, ele pode ser também visto como uma espécie de corrente ideológica. Né? Esse movimento aí que o Dewey, digamos assim, ele liderou, encabeçou, ou foi um grande expoente, ele não se resume ao Dewey, ele se expande para outros autores que têm ideias um pouquinho diferentes, mas que são muito consonantes entre si. Como, por exemplo, né, o próprio William Kilpatrick, tá? Do método de projetos. Então, esse progressivismo, como corrente ideológica, ele é uma corrente que ele tem uma preocupação social e algumas delas, né, focam mais nessa preocupação social e outras, né, são mais centradas na criança. Você vê, né, tem um espectro grande ideológico. Então, alguns têm uma preocupação social e menos preocupação em centrar na criança, e os outros o contrário. Outros dividem essas noções. Um dos importantes é, autores, né, digamos assim, dessa corrente de pensamento é o Kilpatrick. Né? O Kilpatrick ele traz a sistematização de projetos visando o método de ensino, que é o chamado método de projetos. Tá? Esse método de projetos ele mistura ideias de Dewey com as do comportamentalismo e ele acaba trazendo, por isso, um caráter mais técnico do progressivismo, algo mais fechado, algo mais sistematizado, algo mais rígido. Tá? Outro autor que se vincula tanto ao eficientismo como ao progressivismo, ao Ralph Tyler. Tá? Ele teve uma importância muito grande. Hoje, né, se a gente for pensar com a cabeça de hoje no Tyler, né, ele deixou um monte de coisa a passar. Mas ele tirou do zero a parada. Né? A importância do Tyler ela foi a de... Né, eu assim, todos nós temos nossas posições, né? Todos nós temos nossas críticas, mas uma coisa que a gente não pode fazer é transformar, né, uma pessoa em algo, como é que eu posso dizer? Em algo clivado, tá? Então, assim, muitas pessoas, você está sendo tayleriano, como se isso fosse um xingamento. Você está sendo positivista, você está sendo behaviorista, como se isso fossem xingamentos. Né? Todas essas doutrinas, essas formas de pensamento, elas foram úteis e importantes para a evolução do conhecimento científico na época em que apareceram. Talvez hoje não mais. Né? Mas a gente não pode deixar de dizer, né, que o Ralph Tyler teve, né, a sua
importância no período em que surgiu. Por quê? O Tyler, tá? Ele vai entender o currículo como seleção e organização de experiências e conteúdos educativos, numa abordagem que tenta articular aspectos técnicos, eficientistas, com o pensamento progressivista. Interessante. Mas ele estava mais próximo do eficientismo, né? Como uma espécie de um progressivismo instrumental. Tá? Ele, no entanto, não dá conta da tensão entre o mundo da criança e o mundo do adulto, como faria Dewey, mas ele influenciou muito a educação dos Estados Unidos e no Brasil. Como é que o modelo de Tyler funciona? Tá? É um procedimento linear em 4 etapas. Primeiro, você define os objetivos, depois você seleciona e cria experiências de aprendizagem apropriadas, depois você organiza as experiências de modo a garantir maior eficiência ao processo, e 4, você avalia os resultados dessas experiências. Tá? Tyler é um dos primeiros a colocar um vínculo entre o currículo e a avaliação. E isso é uma coisa interessante. Embora a abordagem dele hoje seja vista como antiquada, isso foi um dos primeiros movimentos que vinculou esses dois campos. A eficiência do currículo ela é inferida para Tyler a partir da avaliação do rendimento dos alunos. Quanto melhor o rendimento dos alunos, melhor foi o currículo e sua implantação. Ela também define uma nova agenda para a teoria curricular centrada na formulação de objetivos. Então, eu alcanço meus objetivos ou fui eficiente? Eu alcanço os meus objetivos com pouco recurso, fui eficaz. Né? Se você for ver e analisar, né, no frigir dos ovos, isso está muito compatível com a sociedade industrial americana desse período. Tá? Bom, essas 3 tradições, o eficientismo, o tylerianismo e o... Eu chamo de tylerianismo porque ele é uma síntese, né? Digamos assim. O progressivismo instrumental e o progressivismo, elas têm alguns aspectos comuns, né? Só para a gente fechar essa sessão aqui. Primeiro, é que o currículo ele é prescritivo. Você prescreve, você diz, faça assim. Tá? Então, ele é prescritivo porque ele parte, né, de critérios objetivos e científicos, potencialmente ou pretensamente, para o planejamento das atividades escolares. Então, o que os autores partiam do princípio? Se a gente está sendo objetivo, isso serve para todo mundo, então você tem que fazer assim. Tá? Eles também têm uma coisa que, em geral, se desconsidera, né, quando se fala disso. Não se trata de prever tudo, tá? Não dá para prever tudo. Então, os professores e alunos devem participar em diferentes momentos. De alguma maneira, os professores e os alunos devem estar incluídos aí nesse processo, tá? Mas, antes das decisões, para Tyler e para todos, né? O currículo deve ser implementado e usado nas escolas, porque é só assim que a gente vai ver como funciona. A dinâmica curricular, né, uma coisa semelhante para todos, que é produção e implementação, e em todas elas o insucesso é visto como problema de implementação. E isso tem uma implicação muito negativa, né, que é a culpabilização do docente da escola. Quando a gente sabe que todo o processo de planejamento ele pode estar incorreto também, né? Então, é uma coisa que a gente precisa também parar e pensar. Agora a gente vai passar para uma outra abordagem, que não considera somente a seleção e organização do que vale a pena ensinar, mas que visa olhar o que está sendo veiculado, tá? Que concepções políticas, que concepções de poder estão sendo veiculadas e que interesses estão por trás desses conteúdos que são selecionados. Aí tem uma citação lá no livro da Alice Casimiro Lopes e da Elizabeth Macedo, excelente livro, né, do qual eu estou retirando aqui essas informações, que é de uma obra do Michael Apple, tá, de 1989. Ele vai dizer que as escolas estão organizadas não apenas para ensinar o conhecimento referente a que, o como e para que exigido pela nossa sociedade, mas elas estão organizadas também de uma forma tal que elas, afinal das contas, auxiliam na produção do conhecimento técnico/administrativo necessário
entre outras coisas, para expandir mercados, controlar a produção, o trabalho e as pessoas, produzir pesquisa básica e aplicada exigida pela indústria e criar necessidades artificiais generalizadas entre a população. Ou seja, existe também interesses por trás, que estão ocultos, muitas vezes, por trás, né, de como o currículo é definido na escola. Apple, né, representa um dos grandes expoentes aí dessas teorias, mas existem vários outros, né, teóricos, tá, que trazem essa noção que eu acabei de apresentar para vocês, que a gente vai intitular aqui, como intitula Alice Lopes e Elizabeth Macedo, como o primeiro silêncio, sobre hegemonia, ideologia e poder. Tá? Por que o primeiro silêncio? Porque a gente não fala sobre isso. A gente fala sobre muitas coisas, mas não fala sobre isso. Então, a gente vai aqui trazer, né, a natureza dessa vertente. Então, ela critica muito essas abordagens cientificistas. Tá? Por quê? Elas enfatizam justamente a prescrição, que foi um ponto que a gente acabou de mencionar ali na síntese. Tá? E essa prescrição ela acaba separando a concepção, o pensamento, a produção da aplicação. Tá? O que é um indício também de um pensamento racionalista técnico. Se você não sabe o que é racionalidade técnica, eu falei ainda há pouco, vou repetir o que é racionalidade técnica. É uma espécie de uma suposição de que o conhecimento científico ele é superior ao técnico. Então a gente tem que produzir na ciência e aplicar na técnica. Ocorre uma separação entre concepção e aplicação. Mas procure, né, pesquisar melhor o que significa a concepção racionalista técnica para você formar sua própria visão acerca dela, tá bom? A escola e o currículo, nessa concepção cientificista, são vistos como aparatos de controle social. Só que essas abordagens cientificistas não falam sobre isso, tá? Por que isso, né? Colocam a escola como de grande importância para o desenvolvimento econômico, tá? E também a destacam como espaço de socialização. Ela não é? Ela é. Agora, a que interesses ela satisfaz? E a quem interessa o tipo de socialização que é colocado na escola? A escola, né, ela é um ambiente em que se aprendem códigos necessários para agir em sociedade. E se essa escola foca em harmonia e progresso social, a gente está aprendendo códigos de harmonia, controle e progresso social para a gente aplicar na sociedade. Em outras palavras, a gente pode chegar à conclusão de que se a escola está passando para a gente harmonia e progresso social, independentemente do que isso seja, isso é uma espécie de controle social. E se a gente não sabe o que está por trás desse controle social, a gente está sujeito a ele e a gente é incapaz, de certa forma, na cabeça desses autores, de lutar contra ele se a gente não tiver suficientemente esclarecido sobre. Beleza? É essa que é a ideia. Existe alguma coisa por trás, ninguém fala sobre isso, esses interesses são tidos como dados, mas, na verdade, eles são tidos como dados porque já são hegemônicos, tá? Esse contexto ele é muito bem caracterizado, tá, pelas teorias da correspondência ou da reprodução. Por que correspondência? Por que reprodução? Na década de 70, né, existem uma gama de marxistas que vão defender a correspondência entre a base econômica e a superestrutura social. Tá? Muitas dessas perspectivas elas são mecanicistas, elas entendem que essa correspondência é total e exata, ou seja, a base econômica é igual, tá? É exatamente a superestrutura. E outras não mecanicistas já vão dizer que existe um pouco de correspondência, mas não é tanto assim, tá? Vão dizer que a dialética entre economia e cultura é mais visível, ou seja, existem contradições aí no meio do processo, e essas contradições são resolvidas por meio da superação. Alguns autores, né, de relevância, tá, são o Luiz Althusser, tá, que escreve a obra Aparelhos Ideológicos do Estado, em 1971, o Baudelot e o Stabler, tá, que são, imagino, dois franceses, né,
por esse nome, mas poderiam ser belgas ou suíços, e Bowles e Gentes, tá? Que são dois anglófonos, por assim dizer. Eles sustentam, né, essas teorias da correspondência ou reprodução sustentam a tese de que o Estado tem aparelhos ideológicos e o sistema educativo é um deles, e esse sistema educativo prepara os sujeitos de cada classe social para assumir papéis destinados pelo sistema capitalista. Ou seja, se você é pobre, a escola te prepara para ser pobre o resto da vida, e se você é rico, a escola te prepara para ser rico o resto da vida e você vai mandar no operário. Tá? Assim como acontece na base econômica, vai acontecer na superestrutura social. Vamos começar aqui com o Louis Althusser. Tá? O Louis Althusser, ele não trata diretamente da escola, ele escreve uma obra sociológica, tá? Que não se refere à escola diretamente, mas pode ser aplicada a ela. Ele também não fala especificamente da escola, dos mecanismos pelos quais ela atua como elemento de reprodução. Tá? Mas ele cria o arcabouço básico para a teoria da reprodução, ou seja, a ideia básica. Ele escreve quais os mecanismos são usados pelo Estado para a reprodução da estrutura de classes na sociedade. Ele afirma que a escola também atua na manutenção da estrutura social de maneira direta e de maneira indireta. A maneira indireta é por meio, né, do auxílio do modo de produção como formador de mão de obra, e indiretamente é da inculcação da ideologia, ou seja, ela difunde diferenciadamente a ideologia, né, que funciona como mecanismo de cooptação das diferentes classes, ou seja, ela propaga a ideologia e vai chegar em quem tem que chegar, e essas classes vão se reproduzir. Portanto, para Althusser, a escola se torna um aparelho ideológico do Estado. Já Baudelot e Stabler escrevem a obra Escola Capitalista na França também no ano de 1971, tá? Althusser foi em 71, né? E eles também em 71, eles usam predominantemente essas ideias do Althusser, explicitam a forma pela qual o sistema escolar age para garantir a diferenciação social. Eles denunciam a falsa propaganda da escola enquanto espaço que garante oportunidade para todos. Então, eles vão dizer, olha, a escola não garante espaço e oportunidade para todos. Ela diferencia por classe. Ela assegura que o rico permaneça rico e o pobre permaneça pobre. Tá? Agora, tem um problema. Né? Essa visão ela não se aprofunda na escola e no currículo elas acabam por ser deterministas. Tá? Vamos passar aqui para os próximos. Boles e Gintz, né, escrevem a obra Escolarização na América Capitalista, no ano de 1976. Nessa obra, eles trabalham a função reprodutora da escola, ou seja, que a escola reproduz as classes sociais. Eles chamam a atenção para a materialidade da ideologia presente na obra do Althusser. Eles estabelecem correspondência entre a estrutura social e a estrutura de produção, tá? Ou seja, uma corresponde à outra. Eles identificam como as diferentes divisões e hierarquizações necessárias para a participação controlada do trabalhador no mercado são construídas a partir da organização das experiências escolares de forma direta. Ou seja, a experiência escolar ela é construída para que a gente consiga colocar, né, essas divisões e hierarquizações necessárias para o controle do trabalhador no mercado. Ou seja, ele vai para a escola para aprender a se comportar no mercado. Tá? Da mesma forma que Baudelot e Stabler, eles também não se aprofundam na escola e no currículo e acabam sendo deterministas. Outros autores, né, eu até mencionei alguns desses autores na psicologia da educação, quando a gente falou sobre a escola. Veja, a gente agora está se aprofundando na escola. Então, essas disciplinas pedagógicas elas estão todas conectadas com diferentes frentes de pensamento. Tá? Bourdieu e Passeron, tá? Escrevem, dois autores também franceses. O Bourdieu ele é descendente de argelino, né?
Escrevem A Reprodução em 1970. Essa obra é muito interessante, tá? Eu nunca cheguei a lê-la diretamente, eu já li sobre ela, tá? Não só nessa oportunidade, mas também já conversei com pessoas que têm uma leitura mais aprofundada da obra. E a ideia é muito interessante, porque ela chama atenção para uma coisa que a gente não está prestando atenção, tá? E é por isso que é importante a pedagogia na formação do professor, tá? Porque o professor não é só aprender matéria, tá? Ele vai desenvolver a profissão dele no espaço escolar, que está, né, todas essas influências nele. Tá? Então, Bourdieu e Passeron, eles explicitam a complexidade dos mecanismos de reprodução social e cultural. Vai dizer que, olha, não é tão fácil assim, né? Tudo bem, os outros colegas estavam certos, né? Trazem aí diferentes noções, lembrando, né, que isso aqui é antes de Bowles e Jenkins, né? É praticamente paralelo aí ao Althusser. A ação pedagógica é descrita como violência simbólica que busca produzir formação durável, ou seja, ela coloca esse processo para que ele dure muito tempo no aluno, ou seja, um hábitos, tá? Cujo efeito é de inculcação ou de reprodução. A escola, né, ela opera com códigos de transmissão cultural familiares à classe média, dificultam a escolarização das crianças das classes populares. Então, sem esses instrumentos de capital simbólico ou cultural, dificilmente, né, as crianças que têm sua escolarização dificultada, elas vão ter acesso, né, às benesses, né, que são oferecidas à classe média. A escola, ela naturaliza a cultura de classes, onde esconde seu caráter de classe. Tá? Então você pode ver ali, eu estou aqui em Belém, né, agora no recesso natalino, vim passar o fim de ano aí com a minha mãe, hoje é dia 27 de dezembro, meio-dia, e eu passei ali por uma escola, acho que é Maple Bear, né, uma escola canadense, uma escola bilíngue, né, para alunos de classe média, alta, daqui da cidade de Belém. Bom, você sabe que inglês é língua franca. Você sabe que o inglês te garante uma boa vaga no mercado de trabalho. Você sabe que conhecimento científico te permite entrar nas melhores universidades. E, se você consegue entrar nas melhores universidades, você tem capital cultural, tá? Você tem acesso a determinadas coisas. Então, por exemplo, a política de cotas da UFOPA, ela é muito importante no sentido que ela permite o acesso, né, a pessoas de escola pública, né, pessoas indígenas, negras, quilombolas, né, garante esse acesso para essas pessoas e também tem alguns mecanismos que, claro, sempre a gente pode melhorar, né, mas tem alguns mecanismos de manutenção, que é, por exemplo, a Bolsa Permanência. Aí muitas pessoas acham que isso é esmola. Pô, gente, a gente não vai abrir essa discussão agora na aula, a gente pode até abrir essa discussão na sala, né? Porque aqui a gente está trabalhando com a ideia de sala de aula invertida. Eu estou trazendo a aula aqui para vocês. Eu não quero me estender muito nessa discussão. Mas se você for ver as oportunidades que a pessoa tem todas ao longo da vida e como muitas oportunidades são negligenciadas pelas pessoas mais pobres, você consegue entender, né, como certas trajetórias são mais naturais do que outras, tá? E mais naturais não no sentido de que elas devam acontecer, mas elas são mais esperadas, tá? Então, por exemplo, alguém que, porra, estudou a vida inteira aí numa escola bilíngue canadense tem a faca e o queijo na mão. E ainda assim, muitas vezes a pessoa não corta, né? Aí, pô, né, é de lamentar, né, a oportunidade que poderia ser dada a outra pessoa, né? Então, é isso, né, que eu estou querendo falar, essencialmente. A mesma coisa, não vai muito longe. Você acha que a criança que estuda lá no Santa Clara, ela tem as mesmas oportunidades que a criança que estuda no Frei Otmar, por exemplo? Não tem, né? Então, é nesse sentido que
a escola ela acaba reproduzindo as classes sociais. E você precisa entender que, nesse sentido, é muito compreensível a gente entender o descaso proposital com a escola pública no país. Existem escolas públicas muito boas, tá? Existem escolas públicas muito boas. Mas também, né, existem escolas públicas muito ruins. Só que se você for ver no frigir dos ovos, a estrutura, né, ela não é a mesma de que uma escola privada. E porque existe um lobby, né, que está sempre rondando aí a privatização da educação. A educação não presta, a escola pública é ruim, não, a cota é esmola, sabe? Por que existe esse movimento? Porque as classes dominantes têm interesse, né? Têm interesse, né? Principalmente o mercado educacional tem interesse em se apropriar desse dinheiro. Depois, ele joga para baixo o serviço e diz que não dá conta que ele precisa do Estado. Isso é uma narrativa muito conhecida, muito comum. Nós podemos até levar isso para a sala de aula posteriormente. Tá bom? Mas ele todo está associado com essa noção de que eu utilizo a escola como forma de manutenção das desigualdades sociais. É por isso que a gente tem que trabalhar pela melhora da escola pública, porque é uma das maneiras pelas quais a gente consegue prover oportunidade de igualdade de condições para que as pessoas consigam ter mudança social. Tá? Uma outra coisa, a escola ela também, né, os sistemas dos arbitrários culturais de uma certa formação social são legitimados e sua imposição se dá pela ideologia. Tá? Sistemas dos arbitrários culturais de certa formação social são legitimados, ou seja, não é assim que tem que ser. Tá? É assim que tem que ser. Né? E, em geral, isso vem acompanhado de uma culpabilização desse indivíduo. Certo? Você não passou no vestibular porque você não mereceu. É o discurso da meritocracia da classe média e alta, né? Você não passa no vestibular porque você não mereceu. Você não consegue uma vaga no mercado de trabalho porque você não quer. Basta querer. Como se isso fosse super simples. E como se a escola não estivesse no meio desse processo. A reprodução cultural é semelhante à reprodução econômica, nesse sentido, né? Como a gente já tem falado, existe uma correspondência entre a superestrutura econômica, desculpa, entre a base econômica e a superestrutura social, que o capital das classes médias é desigualmente distribuído e favorece os que o possuem. Tá? Então, esse capital cultural, por exemplo, na escola pública, a criança está aprendendo uma coisa, na escola privada ela está aprendendo outra. Inclusive, eu já ouvi esse relato de professores que dizem que, por exemplo, a própria implantação do novo ensino médio ocorre de maneira diferente na escola pública e na escola particular. Tá? Por exemplo, física, química, biologia são conteúdos que estão sendo diminuídos. Tá? Então, a tese que é defendida por Bourdieu e Passeron é que a escola ela perpetua a desigualdade da distribuição de capital cultural, ou seja, acesso por exemplo, a material intelectual. Veja, acesso a filme, acesso a séries, acesso a livros, acesso a conhecimentos, acesso a experiências. Tudo isso é distribuído de forma desigual. O que é uma distribuição desigual? Eu tenho um bolo e eu vou dividir com o meu irmão. Eu fico com 3/4 do bolo e ele só fica com 1/4. Isso é uma distribuição desigual. A distribuição é igual da metade para cada. Né? Ou se o meu irmão tem o dobro do meu tamanho, eu dou um pouquinho mais para ele, porque assim a gente tem uma distribuição igualitária. Né? Então, nesse sentido, é isso que acontece. Isso inaugura, tá, gente, uma nova vertente também, né? Esse tipo de produção inaugura uma nova vertente que é a nova sociologia da educação. A nova sociologia da educação ela surge lá na Inglaterra com Michael Young, quando ele lança a obra Conhecimento e Controle, Novas Direções para a Sociologia da Educação, no ano de 1971. Você vê que tudo isso é meio na década de 70, né? Tudo isso é meio na década de 70. Então esses caras começam a pensar em torno dessas reflexões marxistas aí mais ou menos tudo ao mesmo tempo.
Ele objetiva entender como a diferenciação social é produzida por intermédio do currículo, tá? Então, o currículo ele está associado aí também a uma diferenciação social. O senhor está com esse papo de comunista, mas é isso mesmo. É exatamente isso, né? É exatamente isso. Você tem que parar e pensar que, bom, não clive as coisas, lembre disso. Tá? Ou seja, tem pontos aí da realidade que são muito importantes de você ver pela ótica do marxismo também. Então, as questões elas perpassam sobre seleção e organização do conhecimento escolar. E aí, lembra que a gente começou na primeira sessão, é seleção e organização do que vale a pena ensinar. Só que tem um plus, tem um mais aí. Essas vertentes da nova sociologia da educação, elas analisam os interesses envolvidos nos processos e atestam que a escola contribui para a legitimação de determinados conhecimentos e dos grupos que os detêm. Primeiro, a elaboração curricular é vista como um processo social, que está vinculado a uma sociedade estratificada em classes, sujeita a uma diferenciação social reproduzida pelo currículo. Ou seja, o que acontece lá na classe social vai para o currículo. O currículo ele é um espaço entendido também como um espaço de reprodução simbólica e ou material. As questões que norteiam esse processo, elas são: por que a gente escolhe esses conhecimentos e não outros? Por que a gente não escolhe o conhecimento do operário, a gente escolhe o conhecimento do burguês? Quem define os conhecimentos em favor de quem eles são definidos? Que culturas são legitimadas com essa presença e que outras são deslegitimadas? O currículo, para eles, não apenas forma os alunos, mas o próprio conhecimento, quando seleciona de forma interessada aquilo que é objeto de escolarização e oculta isso. Apple, em 1979, traz a obra Ideologia e Currículo. Tá? No Brasil, essas análises, né, de reprodutivistas, né, que estão aí também na obra do Apple, ela ganha notoriedade em 1980, em grande parte também por conta dessa obra do Apple. Então, o contexto no Brasil é um contexto nos anos 80, de redemocratização, o foco no tecnicismo e nas abordagens taylorianas pelo governo militar, né, da ditadura, o retorno das formulações de Freire, da pedagogia histórico-crítica e da pedagogia crítico-social dos conteúdos, ou seja, tem mais espaço para esses aspectos mais marxistas, né, na educação. Apple, tá? Voltando aqui para ele é reprodutivista. Ele vai falar que ocorre a correspondência entre a dominação econômica e a dominação cultural. Ele tende a ser menos determinista e ele retoma os conceitos de hegemonia e ideologia, tá, do Raymond Williams, tá, como forma de entender a ação da educação na reprodução das desigualdades, ou seja, a educação ela tem influência na reprodução das classes sociais. Tá? Ela considera que não só o capital material, tá? O capital material, mas o simbólico também, todo aquele que a gente carrega na nossa bagagem intelectual, é distribuído de forma desigual, assim como os outros colegas dele que também assumem isso. Ele vai dizer também que as instituições escolares atuam para manter essa desigualdade nessa construção curricular. Ele analisa como a educação age na economia. Por quê? Porque ela articula produção e reprodução. Tá? A reprodução econômica é produzida no interior da escola pela vivência dos mecanismos de dominação no fazer diário, para o Apple. Tá? As contradições econômicas elas são mediadas nas situações de vida concreta dos sujeitos da escola. Ou seja, essas contradições econômicas acontecem na vida do sujeito. Bom, para a Apple, a reprodução ela também dá conta de questões culturais. E aí ele entra com a noção de hegemonia e ideologia. Essas noções elas são originárias de Gramsci e, como eu falei para vocês, elas são releituras feitas, né, de Gramsci, Gramsci, né, que a gente fala, por Raymond Williams, tá, que foi o cara que inspirou o Apple.
Para ele, né, para Raymond Williams, a partir de Gramsci, a hegemonia é um conjunto organizado e dominante de sentidos vividos pelos sujeitos como uma espécie de senso comum. São aquelas ideias, né, aqueles conjuntos organizados e dominantes de sentidos que a gente diz assim, não, é assim que tem que ser e assim será. A hegemonia, ela satura o espaço social e as nossas consciências. Então, ela está toda hora perpassando pela gente. Não, por exemplo, você tem que comprar. Não, entra na Shopee e compra. Entra na Dafit e compra. Entra na Shein e compra. Né? Vai lá comprar. Por quê? Porque é assim. Você trabalha para comprar. Né? Você está se matando de trabalhar para comprar. Você não está se matando de trabalhar porque você é explorado, não. É porque você vai comprar, você tem que consumir. Né? Ou seja, por exemplo, a cultura do consumo é uma dessas ideias hegemônicas. Tá? A hegemonia é uma totalidade que passa a corresponder à realidade da experiência. Claro, ela não é a única, tá, gente? Tem várias outras premissas que a gente também tem que levar em consideração. É um exemplo somente. A hegemonia é uma totalidade que ela passa a corresponder à realidade da experiência social vivenciada e que ela vai se tornando mais poderosa como compreensão do mundo à medida que se vivencia como sentido de realidade. É porque eu absorvi isso tal como uma realidade. A ideologia ela está relacionada com a hegemonia, porque ela é uma falsa consciência que obriga a sociedade a enxergar o mundo sob a ótica de determinado grupo ou sob a ótica das classes dominantes, tá? Você quer ver, né, uma coisa interessante? Eu nem sei se eu deveria falar isso nessa aula, né? Portanto, eu não vou falar, eu vou procurar uma outra ideia, né? Vamos ficar nessa nessa ideia, tá? Existem diversas ideologias no mundo e a hegemonia é quando uma delas, digamos assim, assume uma totalidade, vamos dizer dessa maneira, tá? Então, existem diversas formas de pensar, né, que são essas ideologias, que são, digamos assim, essas falsas consciências, que nos obrigam a enxergar o mundo, né, sob a ótica de determinado grupo. As ideologias elas são sistemas de crenças partilhadas que nos permitem dar sentido ao mundo também. Elas podem ser entendidas como teias argumentativas que visam legitimar certa visão de mundo. Qual é a relação entre hegemonia e ideologia? Que quando uma ideologia é hegemônica, ela oculta contradições sociais, como, por exemplo, o capitalismo. Você quer ver um discurso, né, capitalista que ele acaba sendo hegemônico, que muitas pessoas já, digamos assim, é, acreditam nisso, é a ideia de que o empresário ele produz emprego. O empresário ele produz riqueza. É diferente disso, tá? O empresário ele aumenta a diferença social. Ah, professor, por que o senhor é comunista? Não estou falando isso. Vamos pensar objetivamente aqui. Tá? Vamos pensar objetivamente aqui. Vamos supor que você produza alguma coisa, tá? E que a sua produção tenha um valor X. Para eu te pagar e eu ter um lucro, eu ganhe com isso, você tem que produzir, eu vou ter que te pagar ou menos que X, tá? Vamos supor que X seja R$ 1.000. Vamos supor que você produza R$ 1.000, para ficar mais claro aqui. Para eu ganhar alguma coisa como empresário, ou eu tenho que te pagar menos que isso, ou eu tenho que te pagar X e tu tem que produzir mais. Eu tenho que pagar 1.000 e tu tem que produzir 1.200. Bom, quem saiu perdendo? Eu que sou empresário ou você? Óbvio que é você. Você vendeu a sua força de trabalho, e alguém ganhou isso. Ao nome dessa diferença entre a produção e o salário, né, que é o que gera o lucro, a gente chama de mais-valia. Ah, professor, sabia que o senhor era comunista? Não é. Eu estou usando aqui um conceito de Marx, um conceito objetivo, tá? Para te explicar uma coisa que é óbvia, que deveria ser óbvia.
tá? Agora, claro, o pensamento marxista é o pensamento verdadeiro, e é aí que eu digo, não acredito que seja. Né? Ele explica muita coisa, mas não é um conceito da verdade absoluta, até porque a gente não tem conceito de verdade absoluta, né? Principalmente em ciências sociais. Nem na física a gente tem, né? Então, imagina nas ciências sociais que são mais complexas. Né? Então, é isso. Tá? Essa ideia, por exemplo, o capitalismo é uma ideologia. E ele é uma ideologia hegemônica porque ele alcança, né, esse sentido, essa saturação do espaço social. Entende? Então, por exemplo, se você vê quantas pessoas têm um pensamento, digamos assim, o quanto o capitalismo ele alcança as pessoas em diferente a outras formas de ver o mundo, você vê que ele é hegemônico. Tá? Então, a hegemonia é, digamos assim, domínio total. É uma totalidade que passa a corresponder à realidade da experiência social vivenciada e se torna mais poderosa como compreensão do mundo à medida que se vivencia como sentido de realidade. E você nem se questiona por que eu tenho que acordar 6 horas da manhã para chegar às 7 horas no trabalho, trabalhar que nem um desgraçado, voltar para casa e dormir, porque eu tenho que dormir bem para me preparar para trabalhar bem, para outra pessoa ganhar em cima de mim. Puta merda, a pessoa nunca tinha parado para pensar nisso. Pois é, mas é essa a noção que a ideologia causa, principalmente quando ela é hegemônica. Tá? Então, é importante a gente entender essas noções de hegemonia e ideologia. Veja, eu estou falando de alguém que é bilionário. Eu não vou levantar essa discussão aqui, depois a gente pode levantar na aula presencial, tá? Mas eu estou falando de alguém que é bilionário. Bilionários não deveriam existir. Bota aí no Google, bilionários não deveriam existir, ou vê o vídeo do Felipe Castanhari aí que ele fala sobre os bilionários, tá? No Brasil. Vamos lá. Outra ideia aqui é que os currículos escolares eles recriam a hegemonia ideológica de determinados grupos sociais. Aí você vai ver, vou comentar aqui um exemplo sobre a avaliação no final da discussão desse tópico. Essa ideia também é do Apple. O Apple ele se diferencia dos demais reprodutivistas porque ele olha para a escola. Lembra que eu falei que, olha, fulano não olha para a escola. Fulano fala isso, mas não olha para a escola. O Apple ele vai lá na escola. Aí ele estuda as interações cotidianas nas salas de aula, o corpus formal do conhecimento escolar expresso no currículo e a ação dos professores. Ele vê o que acontece na escola. Tudo isso permite identificar como as relações de classe são reproduzidas economicamente e culturalmente pela escola. Apple se interessa essencialmente, então, por questões como por que alguns aspectos da cultura social são entendidos como se totalizassem a sociedade? Quais as consequências da legitimação desses aspectos para o conjunto da sociedade? Quais as relações entre o conhecimento oficial e os interesses dominantes da sociedade? O conhecimento é entendido não somente como conteúdos, mas também como normas e valores constituintes do currículo. Veja, como é feita a avaliação na escola? Você estuda, o professor passa uma prova, você devolve. Se você tira uma nota boa, você tem crédito. Se você devolve uma nota ruim, você se lascou. O professor ele volta para redistribuir, digamos assim, esse conteúdo, revisar, volta. Ele diz assim, meu irmão, te lasca aí. Isso é exatamente igual o mercado de trabalho. Você tira a nota baixa, você exerce de reserva. Próximo ano você faz. Depois, outra empresa te contrata. Né? Eu não quero saber, não tem vaga para ti aqui. É uma cultura de seleção. A própria avaliação nessa perspectiva da escola, na escola tradicional, ela tem essa cultura aí, por exemplo, que é do sistema capitalista. Uma cultura de seleção. Quero escolher os melhores aqui para mim e pagar o menos possível para eles. Tá? Essa visão, né, de que a escola recria a hegemonia ideológica de determinados grupos sociais, ela surge mais claramente na ideia, e surge antes de todos esses caras, na noção de currículo oculto, que é devida a Philip Jackson. Tá? O currículo oculto ele dá conta das relações de poder que permeiam o currículo. Tá? Ele vai dizer
que na perspectiva técnica, tá? Que é aquela primeira que a gente olhou, a opção por modelos sistêmicos para definir o que e como ensinar, ela esconde a dimensão ideológica. Não, tem que olhar aqui, ó, tem que ensinar física, tem que ensinar matemática, tem que ensinar tal conteúdo. Mas eu não olho a ideologia. Tá? Quando a gente pega o currículo e trata ele como uma questão meramente técnica e científica, a gente não olha a ideologia que é propagada por esse currículo. Tá? A hegemonia da visão técnica, e ela é hegemônica, né? Porque ela é uma ideologia que saturou o espaço social, digamos assim, porque a hegemonia é isso, é uma saturação do espaço social, e quando uma ideologia é hegemônica, ela, né, promove essa sensação em nós. Tá? A hegemonia da visão técnica ela elimina essa contradição, que é um aspecto importante da realidade social. Não tem contradição, não tem contradição. Basta você pegar o conhecimento científico. Sabe quando uma pessoa diz assim, olha, é simples assim, é só fazer isso. Pronto, ela eliminou todas as contradições possíveis. Tá? Então a mesma coisa vale para a perspectiva técnica. Não, é só você olhar os conteúdos. Qual é? É científico? Não é científico? Então a gente vai escolher os científicos. Só que por trás dessa escolha existe uma ideologia por trás. Tá? Um exemplo, essa crença na harmonia social é um princípio que oculta as relações de poder e as desigualdades sociais entre pobres e ricos, negros e brancos, indígenas, entre mulheres e homens, tá? Existem contradições e existem tensões entre esses grupos. E quando a gente fala de harmonia social, nós somos todos iguais. Nós somos todos brasileiros. Não sei o quê, o meu partido é o Brasil. Tudo isso aí, tá, gente, é uma ideia ideológica, tá? Que está perpassando pelo currículo. Então, quando a gente diz assim, não sei o quê, a gente minimiza essa diferença, tá? Falando minimiza essa diferença, né? Mimimi do meu partido ao Brasil, né? Quando a gente minimiza essas diferenças, a gente está ocultando essas contradições. E a contradição ela é essencial na vida humana. Tá? Então, existe um currículo oculto em cada currículo organizado de determinada maneira. Então, até os currículos marxistas, eles têm um currículo oculto, não dá para você colocar tudo. Né? Alguma parte vai ficar de fora. E você não vai nem conseguir comentar acerca disso. Tá? Mas todo currículo, em especial aquele que diz que não oculta nada, ele tem alguma parte oculta. Bom, houve também, né, uma espécie de revisão das teorias reprodutivistas de Apple, tá? Que essas reproduções elas vão considerar que, mesmo tratando a escola como espaço de produção, não somente de reprodução, lembrando, reprodução vou corresponder toda a estrutura social à base econômica, né? Então, ele considera a escola como base de produção, como base de produção também. Só que a forma com que ele coloca envolve uma produção que somente visa atender às necessidades do capital. Então, de certa forma, ela acaba sendo muito reprodutivista e, portanto, tende a se aproximar mais de uma espécie de determinismo. Se a base econômica é assim, a base social é assim, a escola vai ser assim. As teorias da resistência, elas trazem uma perspectiva um pouco diferente. Nós vamos trazer essas teorias de resistência posteriormente, vamos abordá-las. Isso aqui é digamos, uma visão geral sobre o currículo. Elas trazem uma ideia que permite aprofundar essa noção de produção, porque elas devolvem ao sujeito a possibilidade de mudar a história, por mais difícil e laboriosa que seja. Em um dos capítulos aí do livro da Alice Lopes, ela vai discutir, né, os garotos ingleses, um trabalho feito, né, por teorias da resistência, com garotos de classe baixa, né, operária, tá? E da Inglaterra que, digamos assim, apresentam as suas resistências a esse conhecimento colocado na escola, tá? A essa ideologia propagada pela escola. Então, a reprodução ela assume um caráter contraditório, tá? A reprodução assume um caráter contraditório nessa visão, tá?
ela não é absoluta, ela é contraditória. Agora a gente passa por uma outra vertente. É uma vertente que considera o currículo que acontece nas escolas. O currículo não é só um documento que expressa a seleção da organização do que vale a pena ensinar, ele também não é só um documento que veicula ou que esconde relações de poder. Ele é uma espécie de vivências escolares que são experimentadas na escola. Uma fala muito interessante nesse sentido é de Pinar, William Pinar, de 1979, que ele vai dizer que não defendo, ou defendo que não se pode, com sentido, desenhar uma experiência educacional. Quais são minhas objeções a essa ideia? Uma é que não se pode predizer, com alguma certeza, a resposta daquele que nos escuta. A fala, e estou pensando nos professores aqui, não é escutada apenas no contexto no qual é falada, ainda que isso, às vezes, ocorra, mas também nos contextos em que é ouvida. Estes últimos são os contextos das vidas individuais dos ouvintes. Eles são muito, ainda que não totalmente, diferentes daqueles dos professores. Até reflexões momentâneas revelam esse fato, o da individualidade. Tá? Nesse sentido, tá? Em 1960, o novo contexto social traz, né, movimentos de contracultura, o questionamento dos status quo, e isso se transpõe para o Brasil na década de 70. Tá? Nesse sentido, o segundo excluído, o que acontece nas escolas, ele acaba sendo de uma matriz fenomenológica. Tá? Por que fenomenológica? Porque é uma crítica ao conceito prescritivo de currículo como comportamentos esperados. O currículo é visto, né? Lembrando, crítica novamente à visão técnica de currículo. Currículo é um processo de abertura à experiência. O que é fenomenologia? Vou tentar falar em poucas palavras. A fenomenologia é um campo da filosofia que ela considera que o que existe, ou o que o importa, é como cada indivíduo vive a sua experiência. E cada experiência é única, é idiosincrática. Tá? Autores relevantes: Martin Heidegger e o Edmund Husserl. Tá? Então, o que importa é o fenômeno. Não importa, digamos assim, essa realidade por trás da coisa que é geral e explica tudo. O que importa é a experiência individual do sujeito, como é que ele experimenta essa existência no mundo, tá bom? Como ele vivencia essa experiência, desculpa, no mundo. A definição do currículo deve estar além do saber socialmente prescrito aos alunos. Esse documento pré-estabelecido ele deve ser substituído por atividade que permita a compreensão do mundo da vida. Então, novamente, a questão da interação do sujeito com o seu mundo, que como ele experimenta, como ele experiencia. Essa vertente da matriz fenomenológica, ela considera o indivíduo em contraposição ao social, tá? Que é objeto aí das teorias críticas social, que são essas teorias que a gente acabou de apresentar. O Paulo Freire, tá? É um autor que ele é nitidamente, pode ser encaixado nessa vertente, mas o Freire, ele tenta, tá? Na terceira aula, a gente vai ver um debate aí interessante entre a pedagogia histórico-crítica e a pedagogia do oprimido, né? O Freire, ele se mune de aspectos da fenomenologia e junta com o aspecto marxista, tá? O Saviani vai dizer que a pedagogia histórico-crítica não precisa disso, até porque ela já incorporou a fenomenologia, digamos assim, ou o idealismo alemão por meio da superação, tá? Então, o Freire ele vai ser enquadrado aqui, mas ele caminha com o marxismo, só que ele usa muitas coisas da fenomenologia do existencialismo. Freire vai trazer a educação bancária como antidialógica e contrapõe, né, os opressores e oprimidos. E isso, de certa forma, aproxima ele dos reprodutivistas e é a veia marxista dele. Aí ele vai trazer a ideia de que a pedagogia deve ser baseada no diálogo
e que deve ir além da análise das formas do funcionamento da ideologia e da hegemonia, que é onde ele se distancia um pouquinho. A educação ela deve se contrapor à reprodução. Tá? A gente deve pensar a educação como uma interação entre os sujeitos que se dá no mundo. E aí ele se aproxima da fenomenologia. A interação começa na decisão dos conceitos em torno dos quais o diálogo se estabelece, e ele vai dizer também que o currículo vai além da técnica e visa integrar o mundo da vida dos sujeitos. Aí ele se distancia de peixe. Né? Por quê? Porque, para a pedagogia histórico-política, que é marxista, esse conhecimento do mundo da vida aí, ele é sincrético, enquanto o conhecimento científico ele é sintético. Então, existe uma diferença entre eles. Por Freire, não, a gente tem que respeitar muito isso. Um outro autor também, né, dessa vertente fenomenológica, é o Pinar, que em 1975 ele traz o chamado método Freire, que ele vai dizer que não é bem um método, né, que é um processo, mais que uma coisa, uma ação, é um sentido particular e uma esperança pública, uma espécie de conversa complicada de cada indivíduo com o mundo e consigo mesmo. Então, para ele, a experiência educacional do sujeito é parte da situação biográfica dele, é parte da vida dele. Então, o currículo ele deve permitir que o sujeito compreenda a natureza dessa experiência. É através dessa experiência que o sujeito se move biograficamente e de forma multidimensional em vários campos da vida. Tá? Ela envolve 4 momentos. Tá? Um momento regressivo, um momento progressivo, um momento analítico e um momento sintético. A experiência dos sujeitos, tá, é a fonte de dados com os quais a situação educacional deve lidar. Então, tem 4 momentos aí do método Curreiro. O primeiro é o momento regressivo. O momento regressivo é um retorno ao passado, abstrato, conceitual, subjetivo desse indivíduo. Quanto ao currículo, isso implica em regredir as experiências escolares com o objetivo de viver o passado, sem ser lógico ou crítico. Ele se foca muito na ideia de temporalidade, tá? Que é aquele tempo psicológico que a gente tem. Né? Ele trata de tornar as experiências presentes ao conceitualizar essas experiências. O próximo momento é um momento progressivo, é destinado ao que não se fez presente. A gente volta no momento regressivo, chega no presente, vai para o futuro, ainda não se fez presente, e aí, né, com respeito ao currículo, o sujeito lida com o futuro, associando livremente interesses intelectuais. O que eu quero fazer, eu quero ser, o que eu acho que vai dar sentido para a minha vida. E aí ele volta. Né? No momento analítico, ele envolve agora a descrição do presente, tá? Que inclui a resposta do sujeito tanto ao passado quanto ao futuro, que foram pensados, idealizados, repensados, experimentados por uma transcendência no momento regressivo e no momento progressivo. A interpretação ela visa perceber interrelações complexas entre passado, presente e futuro, e naturalmente ela é emocional, ela não é racional. Por último, é o momento sintético, que envolve a resposta do sujeito ao sentido do presente para si, quando ele vai fazer uma síntese de todas essas experiências. Então, por exemplo, né, a contribuição da atividade escolar no seu presente como sujeito. O que isso vai me ajudar, essa experiência escolar? Em todos os momentos, o sujeito ele desenvolve a sua capacidade de arriscar, abrindo-se ao desconhecido. Lembrando, abertura à experiência, abertura ao novo. É sempre uma possibilidade. Sempre existem possibilidades. E nesse sentido, de Pinar, o conhecimento altera e é alterado pelo sujeito. Quanto ao Brasil, a matriz fenomenológica ela teve pouca influência, mas se você quiser assistir alguma coisa, tem uns trabalhos do Joel Martins, que parece ter tecido algumas reflexões, né? Ele se encontra muito presente na etnografia da sala de aula e nas instituições ao estudo do cotidiano. Tá? Por último, né, essa noção, né, do currículo vivido, né, vamos falar assim, primeiro é o currículo técnico, o currículo com planejamento, o segundo é o currículo como currículo oculto, e depois é o currículo vivido, né, o currículo da vivência. O currículo vivido, ele vai criticar, né, o histórico do currículo vivido, aqui eu estou trazendo um nome para a gente se referir a ele só, né,
Vai dizer que o currículo formal ou currículo técnico é insuficiente para dar conta da multiplicidade de experiências que compõem o currículo, tá? Esses autores eles visam a superação do currículo formal. O questionamento do mundo da vida do sujeito dá lugar a uma dimensão formal e a outra cotidiana do fazer curricular, ou seja, o formal ele tem importância, mas nele deve ser superado para incluir, né, essa forma cotidiana do fazer curricular. E outros nomes, né, que são usados, né, além de currículo de vida, é currículo em ação, currículo formal, currículo interativo, currículo como prática, currículo ativo, currículo experiencial. Né? Muitos autores também não sabem, tá? Digo, principalmente no campo da pesquisa científica, aderem a uma determinada área, mas não sabem que estão aderindo a ela e tratam-na como verdade absoluta. A gente está aqui para diferenciar essas coisas e compreender em que terreno a gente está se situando. Por último, tá, gente? A gente vai abordar a noção de currículo como um texto, que é uma visão mais pós-estruturalista e, por vezes, pós-moderna dessa instituição, desse elemento, desse campo de investigação, desse elemento pedagógico importante que é o currículo. Tá? Então, Cherry Holmes, tá, em 88, vai dizer que a norma para o currículo, portanto, não é o consenso, a estabilidade ou o acordo, mas o conflito, a instabilidade ou o desacordo, porque o processo de construção seguida de desconstrução, seguida pela construção novamente. Então, o currículo é um terreno de disputa para essa concepção. Passemos agora aqui às visões pós-estruturalistas. Na década de 70, tá? Tomás Tadeu da Silva é um forte escritor no Brasil. No final desse curso, algumas das nossas aulas vão se basear no livro dele. E é muito interessante porque a gente está trazendo todos esses autores. Como teoria do currículo não é uma coisa simples, tá, gente? É uma coisa difícil. Tá? Não é fácil, é abstrato, é amplo, é geral, parece pouco aplicável, mas na verdade ela está toda hora aí, né? Nos ajudando a entender melhor o fazer escolar, né, o planejamento escolar e, né, esse contexto. Primeiro, a ideia desse curso é fazer essa visão geral que eu estou trazendo para vocês. Depois a gente vai discutir como faz Alice Lopes e Elizabeth Macedo por dimensões. Planejamento, conhecimento escolar, disciplina, integração curricular, emancipação e resistência, identidade e cultura, política, tudo mais. Tá? E a gente vai ver esses autores aí debatendo essas coisas aí nessas dimensões. Por último, a gente vai voltar e vai dizer, ó, essas são as teorias do currículo e vai discutir essas teorias do currículo já fazendo referência a que a gente discutiu no começo. Beleza? Antes de nós fecharmos, nós vamos passar na segunda unidade desse curso para discutir aspectos da BNCC e das diretrizes curriculares nacionais. Beleza? Por enquanto, a gente está vendo aqui uma visão geral do currículo. Pessoal, eu estou com dificuldade de compreender, é natural, isso aqui é só uma apresentação. Tá? É só uma apresentação. A gente vai fazer perguntas gerais para vocês entenderem, né, quais as diferenças entre as abordagens. Só autor tal, não, ainda não vai entrar ainda nesse mérito. A gente vai falar aqui das ideias gerais que cada uma defende. Tá bom? Você vai sentir na aula presencial, né? Eu espero que você sinta essa dificuldade, esse dirimir, né? Porque você vai fazer uma espécie de uma produção textual, eu de uma lauda, explicando o conteúdo dessa aula. Vamos produzir mapas conceituais e vamos também resolver questionários e fazer discussões na sala de aula e você, né, vai compreender, né, conseguir tirar, dirimir todas as suas dúvidas, tá? Tá? E também não dá para a gente reduzir o pós-estruturalismo a uma pessoa. Existem pós-estruturalismos, tá? Vamos aqui apresentar algumas características do pós-estruturalismo que são parecidas com as do estruturalismo. A primeira delas, tá, é o respeito ao lugar da linguagem na construção do social. Ambos usam uma postura antirrealista. Para eles, a linguagem constrói o mundo, tá? Para os estruturalistas. Ela não representa, ela constrói o mundo. Isso é diferente. Tá? Quando você diz assim, isso aqui é um copo, o copo ele é paraboloidal, tem uma base aqui com uma protuberância, mas é uma base cilíndrica, e tem um disco aqui embaixo.
Você está representando isso aqui, você está nomeando coisas e tal, né? Quando você fala do copo, tá? De uma forma representativa, isso é uma coisa. O copo também é um objeto concreto e tal, tudo mais, mas para que serve esse copo? Que fins esse copo tem, tá? O estruturalismo, ele compreende esse copo como parte de uma estrutura geral de sociedade, tá? E esse copo, ele é real porque ele é construído por linguagem, tá? Essa que é a visão do estruturalismo. A linguagem cria aquilo de que ela fala, ela não só dá nome para o mundo. Né? Uma postura realista, né, que visa a representação, ela dá nome. Isso aqui é um copo. Isso aqui existe e por isso eu darei o nome de copo. O processo é o contrário. Isso existe porque eu chamei, ou porque eu inventei o copo. E se você quiser, por exemplo, criar alguma coisa antes dela existir na realidade, com linguagem, você pode, tá? Você pode. Se você quiser criar um copo, né, de um formato de um prédio, eu não sei se existe um copo no formato de prédio. Ele nem existe na realidade. Vamos supor que ele não exista. Você cria um copo no formato de um prédio, tá? Outra semelhança é que a relação entre sujeito e objeto ela é modificada. Não há conhecimento sobre o mundo e nem um sujeito que conhece, tá? Justamente porque quem produz essas coisas é a linguagem. Agora, quais são as diferenças com respeito ao entre o estruturalismo e o pós-estruturalismo? Nessas duas sessões aqui, ó, eu vou falar das características do estruturalismo que são diferentes da do pós-estruturalismo e falar do pós-estruturalismo que é diferente do estruturalismo. Eu poderia ter misturado essas duas coisas numa só, mas eu achei que assim ficou mais separado. Bom, primeiro, por quê? A gente não diz só como eles são diferentes, a gente diz o que é cada um, né? Nessa forma. Então, o estruturalismo ele advoga a existência de uma estrutura ou sistema como conjunto de relações que subjaz aos fenômenos. Então, os fenômenos existem e têm uma estrutura por trás, uma estrutura invariante. A realidade do estruturalismo é constituída por linguagem, entendida em sentido amplo como um sistema abstrato de relações diferenciais entre as suas várias partes. Então, se a gente tem, por exemplo, imagina uma rede cristalina, né? Aquela redezinha lá, né? Como se fosse assim, né? Eu gosto de pensar sempre assim, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, pegar esse negócio aqui. Isso aqui é uma estrutura. E ela tem várias partes. Ela tem esse lado aqui, ela tem esses tubos. E tudo isso, a realidade, é concebida com respeito à relação entre essas estruturas. A realidade é constituída por uma estrutura invariante. Tá? Esse estruturalismo elimina o sujeito, porque os sentidos estão na estrutura. A própria consciência humana, então, está nessas estruturas invariantes. Então, não tem porque ter um sujeito. Entender o mundo passa a ser entender as estruturas que constituem o mundo, o que pode ser feito por meio de uma análise estrutural da linguagem, e é uma análise que privilegia o sincrônico em detrimento ao diacrônico, a sincronicidade estática. Você olha momento a momento o que está acontecendo a coisa como se fossem instantâneos. Tá? Diferentemente de outras vertentes, como o próprio materialismo histórico-dialético, que olha como as coisas evoluem no tempo. E que diferenças existem com respeito ao pós-estruturalismo? Né? A ideia de estrutura estaria marcada pela linguagem no estruturalismo. Né? Então, essa é uma diferença. Tá? A linguagem ela não pode ser entendida como realidade, porque isso seria, né, ingenuamente realista. Ou seja, identificar a linguagem com realidade é ingenuamente realista. Então, o pós-estruturalista muda isso. Tá? O pós-estruturalismo ele concebe, né, que o estruturalismo ele tem uma dificuldade em entender a passagem de um sistema de relações ao outro, justamente porque tem essa estrutura invariante no universo. E a natureza imutável do mundo é também criticada, né, porque o mundo ele não é imutável, tá, gente? Ah, se muda porque você viu a mudança das relações entre as partes, mas a estrutura se mantém constante. Isso é uma coisa que o pós-estruturalismo não concebe e ele muda essa ideia. Então, como é que ocorre a releitura da linguagem no pós-estruturalismo? Bom, no estruturalismo, quando no estruturalismo a linguagem é um sistema de signos, significante e significado,
A linguagem ela não representa a realidade no pós-estruturalismo, porque qualquer significado pode ser atribuído a um significante. A linguagem também é um processo cultural e o significado ele é atribuído a um significante por meio de relações. Tá? Não tem um significado que vai estar ligado naturalmente a um significante. Ah, isso aqui é uma garrafa. Isso aqui é uma garrafa. Né? A palavra garrafa simboliza isso aqui. Porque isso aqui é uma garrafa, isso aqui é óbvio. Ela carrega água. Então, o estruturalismo concebe isso, o pós-estruturalismo não. Ele concebe que o significado é atribuído a um significante por meio de relações. Tá? Isso aqui só é uma garrafa porque ela carrega água. Ela só é uma garrafa porque ela tem um determinado formato. Mas, na verdade, o significado é atribuído a esse significante, garrafa, mas poderia ser qualquer outra coisa. Por exemplo, o significante aluno, a palavra aluno, ela se relaciona ao professor, né? Mas ela só é aluno com respeito a um professor ou uma pessoa não escolarizada, etc. Você só é você porque você é irmão de alguém, primo de alguém, etc. Filho de alguém, tá? Então, o significado é atribuído a um significante por meio de um sistema de relações. Se você não sabe o que é o significante, no estruturalismo eu vou te explicar. O significante é um símbolo, tá? Que ele pode ter diversas formas aí, né? Ele é um símbolo que ele representa alguma coisa, tá? Então, no pós-estruturalismo, o significado ele não pode ser arbitrariamente ligado a um significante, tá? Ele é atribuído, né? Ou melhor, qualquer significado pode ser associado a um significante. Então a linguagem ela produz a realidade. Tá? Então, por exemplo, isso aqui, né, que a gente chama de garrafa, eu poderia chamar de bottle, por exemplo, né, no inglês. Poderia ser qualquer coisa. Tá? Aí onde que entra a principal diferença, né? Que é a desconexão desse significado e do significante. Para o estruturalismo, o significante ele é um símbolo que simboliza alguma coisa, e o significado é aquele material mental que surge na sua cabeça automaticamente relacionado com aquilo, como se eles fossem fixos. Tá? Então você fala em garrafa, você pensa numa garrafa. Só que não há relações diferenciais fixas entre significado e significante para o pós-estruturalismo. Cada significante remete a um outro, indefinidamente. Então é impossível atribuir um significado. Então você pensa em garrafa, você pensa em acrílico, você pensa em água, você pensa. Tudo isso está relacionando palavras, é um jogo de palavras. Então, no pós-estruturalismo, o significante é flutuante e o sentido é definido numa formação discursiva histórica e socialmente contingente. Isso aqui só é garrafa porque isso aqui tem uma história. Como e em que condições certo discurso é capaz de construir a realidade? E aí você recupera a dimensão diacrônica, porque você conecta, né, o significante e a construção do seu significado à existência histórica dele. Bom, ainda nessa noção estruturalista, linguagem se associa a discurso, e discurso se associa a poder. Poder está em função do discurso. A capacidade de unificar um discurso é um ato de poder. Eu vou dar um exemplo da psicologia para vocês. A primeira coisa que acontece, né, com uma pessoa esquizofrênica, né, é a perda da capacidade de concatenar e de unificar um discurso. Esse discurso ele fica perdido. Qual a primeira coisa que acontece com essa pessoa? E ela é incapaz. Por quê? Porque a capacidade de unificar um discurso é um ato de poder. Quem são os políticos mais influentes? São aqueles que unificam discursos e conseguem convencer a maioria, né? Então você pode olhar dessa maneira. O que é persuasão? É você conseguir unificar um discurso. Isso é ato de poder. Mas, claro, isso aqui só está só na superfície. Quando você consegue unificar um discurso que perpassa por um currículo, isso também não é uma forma de poder? Não é uma forma de influenciar as pessoas? Não é uma forma de estabelecer relações com elas e, com isso, influenciar vidas? Pense nisso.
As metanarrativas podem ser vistas como atos de poder e não como expressões da realidade. Então, o pós-estruturalismo ele gosta de pensar nessas relações de poder, tá? Então, por exemplo, esse currículo oculto, ele é oculto por quê? Porque ele tem um poder e ele tá competindo com a resistência, né, daqueles que são oprimidos. O poder ele está distribuído de forma desigual na sociedade, mas ele não está concentrado na mão de alguém, ele está distribuído. Os discursos pedagógicos e curriculares são atos de poder. O poder de significar, de criar sentidos e de hegemonizar isso. Então, por meio da educação, a gente veicula discursos e a gente constrói realidades, a gente usa atos de poder e a gente luta na sociedade. O que é, então, o currículo do ponto de vista pós-estruturalista? Ele não é uma coisa, tá? Uma das tradições curriculares é um discurso que se hegemonizou. Uma tradição curricular, essa técnica, por exemplo, é um discurso que se hegemonizou e que, nesse sentido, construiu um objeto currículo e lhe emprestou um sentido próprio. Currículo é seleção de organização de conteúdo e ponto final, né? Isso é um sentido. O sentido do termo é construído. Então, são atos de poder, pois passam a ser partilhados e aceitos. Então, por exemplo, essas mudanças curriculares que são sempre discutidas, né? Elas trazem certas coisas porque esses discursos são hegemônicos e eles são utilizados como formas de empreender poder. Nos impele também a perguntar como os discursos se impuseram a vê-los como algo que pode e deve ser construído. Por último, gente, aqui, né, eu vou passar aqui para nossa retomada, né, que é uma espécie de recuperação das coisas que a gente discutiu nessa sessão. O currículo, né, ele é visto como um mecanismo de escolha na cultura universal, né, do que ensinar. As relações de poder são subjacentes a tal escolha. Os conhecimentos não externos aos alunos interagem com o currículo, tá? Os conhecimentos internos dos alunos. Dá conta do processo do que acontece nas escolas, além da transmissão de conhecimentos selecionados da cultura universal. A realidade é construída pela linguagem, nem conhecimento e nem cultura são espelhos da realidade material. Conhecimento e cultura são sistemas linguísticos e simbólicos contingentes. E a própria produção de sentidos que se dá em múltiplos momentos e espaços, um dos quais é o currículo. Então, aqui eu trouxe basicamente todas as ideias que a gente já veiculou nessa aula de hoje. Então, currículo como mecanismo que escolha na cultura universal que ensinar. Abordagem técnica. Uma cultura universal, a gente escolhe o que a gente vai ensinar. Relações de poder subjacente a tais escolha. Currículo oculto. Conhecimentos não externos aos alunos interagem com eles. Ou seja, as vivências dos alunos interagem. Currículo vivido. Dá conta do que acontece nas escolas, além da transmissão de conhecimentos selecionados da cultura universal, o currículo. Então, aqui, né, entra também já essa versão mais pós-estruturalista. A realidade é construída pela linguagem, pós-estruturalista de novo. Conhecimentos e cultura são sistemas linguísticos simbólicos contingentes, historicamente. Também. E a produção de sentidos que se dá em múltiplos momentos, tá? E espaços nos quais é o currículo. O currículo, nessa perspectiva pós-estruturalista, é visto como prática discursiva, é uma prática de poder, é uma significação e atribuição de sentidos, ou seja, se o currículo é técnico, se ele é vivido, se ele é oculto, não interessa. E todas essas coisas, elas são discursos, são práticas de poder. Ele constrói a realidade, nos governa, constrange o nosso comportamento e projeta a nossa identidade e produz sentidos. É um discurso produzido na interseção entre diferentes discursos sociais e culturais que, ao mesmo tempo, reitera sentidos postos por tais discursos e os recria, ou seja, uma construção e reconstrução de discurso a todo momento. E a recriação está nas relações de poder, nem tudo pode ser dito. Beleza? Essa recriação, essas relações de poder criam e recriam o currículo ele é dinâmico. Por mais que a gente tenha um documento, por exemplo, hoje, que é uma base nacional comum curricular e diretrizes nacionais curriculares, isso aí vai ser fruto sempre de discussão, de debate, é sempre um terreno de disputa.
Concluindo, né, o currículo ele é uma prática de significação na visão pós-estruturalista, né, por isso que ele é simplesmente um texto, criação ou enunciação de sentido. Tá? Torna inócuas as distinções feitas entre currículo formal, vivido e oculto, que eu já falei para vocês. O currículo ou episódio curricular é produção de sentidos, seja escrito, seja falado ou velado, e o currículo é um texto. Tá? Valeu, galera. Essa foi a aula 1. No nosso primeiro encontro, a gente vai ter a aula 1 e a aula 2. Forte abraço para vocês.